Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez ser convidado a participar da exposição e a explanação das lições, das nossas lições da Escola Sabatina. Lições essas, diga-se de passagem, muito instrutivas, integralmente conforme está escrito, colocando de forma inquestionável o tempo profético em que cada acontecimento ele se dá. Conforme eu já havia adiantado em áudios anteriores, fala sobre os 3 anjos. Agora estamos estudando primeiramente a mensagem do primeiro anjo. Já estudamos grandes dos homens que deram sua colaboração e que foram representantes dessa mensagem. Estamos agora culminando no final da primeira data, a qual se supunha-se Cristo viria, e quero deixar então a minha colaboração com a 11ª e a 12ª pergunta dessa lição número 7. E a pergunta 11 diz o seguinte: sem a pregação de um tempo definido, teriam efetuado a obra designada por Deus? Sem a pregação de um tempo definido, teriam então efetuado a obra que Deus havia designado? Não. Então o tempo definido foi o propósito de Deus. Foi Deus quem trouxe, mediante os seus anjos, para que clareasse a mente de Miller nesse quesito. E pesou-se isso em Miller, conforme nós vemos, por muitos anos, né? Até que lá em 1831 ele resolve então, conforme a petição dos irmãos, conforme nós já estudamos, os irmãos começaram a chamar para que eles pusessem a sua crença de forma mais pública. Ele já fazia mais em particular, e ele entendeu isso como sendo um chamado divino, conforme estudamos já na lição de número 6. Então, o livro Primeiros Escritos nos fala que, na página 246, que havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão. Então, Deus resolveu ocultar a compreensão, ao invés de ser direto 22 de outubro, levou eles a entender que fosse 18 de abril. De que forma que Deus faz assim? Na verdade, as nossas limitações levam-nos a isso. Isso para provar a nossa total dependência de Deus. E com Miller não foi diferente. Miller esquadrinhou a profecia das 2.300 tardes e manhãs e não se percebeu desse detalhe. Assim também como eles não perceberam a respeito de um santuário, a qual o apóstolo Paulo fala na carta aos Hebreus, a qual nós temos um sumo sacerdote que não entrou em um santuário feito por mãos de homens, mas no verdadeiro tabernáculo. Então deixaram passar esse detalhe. Então, da mesma forma, para o tempo deles, a mensagem que eles deveriam compreender era aquela. Mais do que isso, poderia fazer o quê? Poderia confundir as suas mentes. Assim Deus, em todas as gerações, tem se manifestado, tem trazido luz, e aqueles que acompanham e andam nessa luz, eles são os que representam a Igreja de Deus no momento. Então nós trouxemos aqui, nós questionamos com as demais denominações, em que a mensagem do primeiro anjo não começa em 31, ficou ratificado já nessa explanação, e depois Miller e seus companheiros teve essa incumbência na América do Norte. Obviamente que, sendo esse país o centro desse desenvolvimento dessa mensagem, mais exclusivamente Daniel 8,14, dali então se descentralizaram missionários para todas as partes do mundo, onde as alegres novas também foram chegando. Mas não vamos esquecer que a mensagem do primeiro anjo ocorreu de forma simultânea, tanto na Europa, como na América, como na Ásia, na África. Em todos os lugares apresentavam pessoas sem terem algum contato entre si e pregando a respeito da iminência da volta de Jesus. Então nós vemos aqui que Deus, foi intento dele que fosse dado um tempo definido. A segunda parte da pergunta diz que Miller e seus companheiros acreditavam em que período? Acreditavam que o período terminava quando, né? Nós sabemos que Miller e seus companheiros pregaram para 18 de abril. E assim acreditavam que ali viesse a acontecer. E o que lhes acorretou essa compreensão errônea, né? Então veja bem, nem os oponentes, os maiores inimigos dessa verdade, quanto à próxima vinda de Cristo,
que também saiu na pessoa das 2.300 tardes e manhãs, que também saiu na mensagem do primeiro anjo, temer a Deus e dê glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Iniciaria então o juízo investigativo, né? Era tempo de juízo. Então, esses detalhes todos, eles tinham passado por alto a data de quando iniciava a contagem para o final das 2.300 tardes e manhãs. Daniel, ele simplesmente relata que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Depois o anjo explica para ele: olha, Daniel, desde a contagem, desde a ordem, ali inicia. Então era a ordem para a reconstrução de Jerusalém, e ali então era o cômputo profético. Como Miller, ao pesquisar isso, imaginou que essa ordem, que esse decreto real havia sido dado na primavera, notoriamente ele imaginou que terminaria, contando daquele ano de 457, 2.300 anos, terminaria justamente no ano de 1844 e na data 18 de abril, e que eles ficaram grandemente decepcionados, conforme os escritos aí tem nos mostrado, né? Até que nós temos estudado, meus queridos irmãos, a parte histórica da questão. Os irmãos podem observar aqui que nós temos dados históricos. Pesquisadores da vida de Miller, irmão White foi lá e pegou essa fonte, obviamente que sendo uma fonte saudável, né? Então a profeta usou dessas fontes para que transformasse isso em um livro mais comumente conhecido, o Grande Conflito, ou a Grande Controvérsia em outras línguas, em suas mais variadas versões. Muitas vezes a paginação foge, dependendo do livro que a pessoa tem, não bate a paginação, a edição dela é diferente, mas enfim, nesse um pouco mais, um pouco menos de paginação, nós chegamos no mesmo conceito, né? Então Miller e seus companheiros acreditavam que era para essa data. A parte final da nota diz o seguinte: o Grande Conflito 328 e 329. Miller e seus companheiros, a princípio, creram que os 2.300 dias terminariam na primavera de 44, ao passo que a profecia indicara para o outono daquele ano. A compreensão errônea deste ponto trouxe desapontamento e perplexidade aos que haviam fixado a primeira daquelas datas para o tempo da vinda do Senhor. Isso, porém, não afetou nem de leve a força do argumento que mostravam ter os 2.300 dias terminado no ano de 1844, e que o grande acontecimento representado pela purificação do santuário deveria ocorrer então. Então vejamos bem, eles imaginavam que era naquela data, deixaram de levar em conta, não perceberam que estava tendo um cumprimento profético de uma parábola. Eu estou adiantando isso aqui para os irmãos, para que os irmãos atentem bem para a próxima lição, que fui convidado para expô-la também, juntamente com o irmão Mateus. Então nós estaremos expondo vai falar justamente sobre a tardança e o clamor da meia-noite. Isso está ligado à mensagem do primeiro anjo. Isso os irmãos poderão comprovar mediante os textos que ali serão trazidos. Será uma riqueza de detalhe para que realmente confirme então isso que nós estamos então aqui falando, né? Então passamos para a próxima pergunta, que justamente vai falar em realidade o que Deus fez com o intuito de provar seu povo. O que ele fez? Ele oculta a mão no período profético, e eles não descobriram isso daí. Eles não perceberam que o tempo era um pouco mais adiante. Então eles pregaram que Cristo vinha 18 de abril, só que Cristo não viera. Nesse momento, que fato se dá na parábola das 10 virgens? O verso 1 diz, Jesus contando a experiência daquela parábola, justamente fala a respeito das virgens que saem para o encontro do esposo. E no verso 5 da mesma fala que houve uma tardança. Os irmãos vão observar que 18 de abril exatamente é quando o esposo não vem conforme as virgens aguardavam, ou seja, o esposo tarda, as virgens perdem a contagem profética sem saber que explicação dariam para as pessoas a respeito disso, e caem no estado denotado da parábola, que é o adormecimento das virgens. Então é muito importante essa ligação, e eu gostaria que os irmãos ficassem atentos para então a lição do sábado seguinte.
Ainda diz aqui dentro da última pergunta, o que foi essa experiência para os fiéis? E por outro lado, qual era o caso de muitos e como Jesus e toda a hoste angélica celeste olhava para os fiéis provados? Veja bem, irmãos, que para esses irmãos que pregaram 18 de abril não foi coisa fácil. Não foi coisa fácil defrontar com esse desapontamento. O texto ratifica que uma classe de pronto, quando Cristo não veio, de pronto eles já abandonaram essas mensagens e até saíram ridicularizando, dizendo que na verdade eles não estavam a esperar. Então na verdade tinham somente uma casca de religião. Essa casca precisava o quê? Precisava cair para mostrar o que na verdade eles eram. Diz que esses foram os primeiros a ridicularizar daqueles que até então haviam proclamado a mensagem. Veja bem o que diz o texto. Diz assim: Deus, em tentar aprovar o seu povo, sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram esse erro, tampouco foi descoberto pelos mais instruídos de seus oponentes. Esses últimos, falando dos oponentes, diziam: vossa contagem dos períodos proféticos é correta. Qualquer grande acontecimento está prestes a ocorrer, mas não é o que o Sr. Miller prediz, é a conversão do mundo e não o segundo advento de Cristo. Observe, os irmãos, que conforme nós já estudamos nas lições anteriores, diz que Satanás ele quer projetar sombra sobre essas mensagens, falando das 3 mensagens angélicas, para que nós não venhamos a conhecer o tempo, aliás, a importância, o tempo e o lugar em que essas mensagens deveriam ocorrer. Então vejamos bem, aqui da mesma forma, as pessoas viam a contagem profética de Miller e de seus colaboradores, assim dizendo, e viam que não tinha como ir contra esse argumento. Olhavam na profecia, um dia para cada ano, 457 iniciou a contagem, chegamos a essa data. Mas, como eles não estavam querendo que Cristo voltasse, segundo o próprio texto, ele dizia o quê? Não é a volta de Jesus, é a conversão do mundo. Ou seja, nem Miller, seus companheiros, nem os oponentes perceberam onde é que estava o erro. Porque quem é que havia ocultado? Deus. Deus ocultou sua mão nessa contagem e não perceberam esse erro. Esse erro estava justamente destinado a fazer uma coisa. Vamos ver qual era o objetivo desse erro. Passou o tempo de expectação e Cristo não apareceu para o libertamento do seu povo. Os que com fé e amor sincero haviam esperado o Salvador experimentaram o amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus se cumpriram. Estava ele a provar o coração dos que professavam estar à espera de seu aparecimento. Mas havia entre eles que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. Então uma ala foi em função do quê? Pelo temor. Os temores deles foram excitados. Pode de fato acontecer. E assim foram levados a dar crédito a essas mensagens. Mas olha o que acontece ainda. A profissão de fé não lhes transformaram o coração nem a vida. Olha só, não se realizando o acontecimento esperado, tinham crido que Cristo viria. Aliás, o acontecimento esperado, declararam essas pessoas que não se achavam decepcionadas, nunca tinham crido que Cristo viria. Contavam-se entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Então o que eles chegaram a ponto? Aí agora muda na verdade o que estava no seu coração. Você quer saber? Eu nunca criei nessa mensagem. Eu nunca esperei mesmo. Eu estava junto, mas nunca criei. Os irmãos vão observar que na segunda aplicação dessa parábola a experiência não é diferente. Muitos tiveram oportunidade, mas muitos voltaram para trás, voltaram para as igrejas. E é isso que eu gostaria de dar ênfase nesse quesito. Eu vou ler mais o último texto do Grande Conflito, ratificando a pergunta. Diz aqui, por outro lado, qual era o caso de muitos? Acabamos de ler. E como Jesus e a hoste celeste olharam para os fiéis aprovados. No Grande Conflito 3:7-4 diz o seguinte: mas Jesus e toda a hoste celestial
Olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Pudesse descerrar-se o véu que separava o mundo visível do invisível, e ter-se-iam visto anjos aproximando-se daquelas almas constantes, escudando-as dos dardos de Satanás. Então vejamos bem que Deus enviou anjos justamente para poupar quem? Para que fosse escudo dos dardos de Satanás sobre essas pessoas que eram sinceras, fiéis, mas que não sabiam por que é que o seu Salvador não viera nessa data em especial. Faço o convite para vocês, a próxima lição estaremos aqui novamente. Agradeço a Deus pela oportunidade e aos irmãos pela paciência em cada assunto aqui abordado. Deus abençoe a todos. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.